O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. O sinal do fim dos tempos. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora, aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo.
Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar.
Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo seu senhor, disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer. Eu tive sede, e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro, e me acolhestes. Despido, e me vestistes. Eu estava enfermo, e me visitastes. Eu estive preso, e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, e não me destes de comer. Eu tive sede, e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro, e não me acolhestes. Despido, e não me vestistes. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Na verdade, eu vos digo que, quando não fizestes ao menor destes,
não o fizeste a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Marcos capítulo 13. O sinal do fim dos tempos. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas? E qual será o sinal quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas estas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. E o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas, quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê, compreenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela, para levar alguma coisa de sua casa. E não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou Ele está ali, não o acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Mas aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade eu vos digo que não passará esta geração, até que todas estas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo: vigiai. Lucas capítulo 21, dos versos 5 ao 38. O sinal do fim dos tempos. E quando alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos diante de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por testemunho. Decidi, pois, em vossos corações a não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer. E vós sereis traídos pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, e eles matarão alguns de vós. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela. Porque estes são dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra
aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ele falou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. E todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo.